Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta. E hoje vamos entrevistar o jornalista e agora escritor Nonato Guedes. Nonato, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bom, Deus. Tudo jóia. Prazer. Prazer nosso. E agora, escritor, lançando o livro A Fala do Poder. Exatamente, Gilson. Na verdade, é a minha iniciação como escritor. Eu que tenho uma trajetória de mais de 35 anos de jornalismo. E nesse período também como colunista político de vários veículos de comunicação daqui da Paraíba, além de correspondente de jornais do sul do país, como o Estado de São Paulo, a revista Veja, etc. Mas, em termos de livro propriamente, esse é o primeiro e é uma obra inédita na história da Paraíba, porque reconstitui na íntegra os discursos de posse dos governadores, de João Agripino até Ricardo Coutinho, o que significa quase 50 anos de história da Paraíba, quase meio século. Na verdade, são 46 anos de um arco temporal de poder aqui no nosso estado. Então, há uma referência, antes de cada discurso, que eu transcrevo na íntegra, há uma referência jornalística minha sobre quem é o personagem, onde nasceu, quando morreu, que cargos exerceu, a que partidos pertenceu, etc., que alianças políticas fez, e até informações de bastidores que nunca publiquei em colunas minhas em jornais. Aquela chamada história do off, que a gente guarda e termina nunca publicando e tal, até para preservar a fonte. Então é a oportunidade que eu tenho de colocar essas referências aqui no livro, sem falar no caráter paradidático dele, que é exatamente a transcrição de todos os discursos de posse desses governadores. Ora na Assembleia Legislativa, onde a maioria dos discursos foi pronunciada, ora no Palácio da Redenção, em que algumas circunstâncias excepcionais provocaram transmissão de cargo e, consequentemente, o discurso de posse lá no Palácio da Redenção. Vamos mostrar o livro? Fica à vontade. Isso daqui, está aqui o livro, A Fala do Poder, de Nonato Guedes. Nonato, e quais aqui as curiosidades desse livro? Tem muitas, né? Tem muitas. Bom, não sei. Primeiro eu queria colocar o seguinte, o prefácio é do ex-senador Marcondes Gadelha, que é um orador pujante aqui da Paraíba, uma das pessoas mais inteligentes, um político paraibano que no Congresso Nacional chegou a fazer uma saudação em francês ao ex-presidente da França, o François Mitterrand. E ele fala fluentemente francês, né? Ele fala vários idiomas. Ele e o filho dele, o Leonardo, que atualmente está como deputado federal. É suplente de deputado federal, mas eventualmente está no exercício do mandato. É de uma família inteligente e tem a circunstância de que Marcondes perseguiu o poder. Ele disputou o governo do estado em 86 contra Tarcísio Buriti, de quem havia sido aliado, mas não ganhou a eleição. Marcondes, na época, perdeu por quase 300 mil votos de maioria. Na verdade, em 296, a gente arredonda aí para 300 mil votos. E é porque eles tinham sido aliados políticos, mas você sabe que a política separa muito as lideranças e, bom, esse jogo todo que nós todos conhecemos. Então, o Marcondes, nada mais do que indicado para fazer o prefácio, exatamente porque tinha a isenção possível, porque não estava dentro do poder, ele não participou efetivamente, ele não chegou à cadeira de governador. Digamos assim, foi o cargo que ficou faltando no currículo dele, numa trajetória muito brilhante. Marcondes foi deputado federal, ainda no tempo do grupo autêntico do MDB, foi senador, aí já pelo PDS, quando houve uma dissidência, foi adversário de Antônio Mariz, depois veio a ser secretário de Antônio Mariz no governo do estado, já naquela fase em que Mariz estava nos estertores, porque na verdade Mariz não teve saúde para governar. E a propósito disso, você me perguntou aí histórias assim de bastidores, eu cito aí uma história do Antônio Mariz, quando ele estava internado no INCOI, em São Paulo, com problemas muito sérios de saúde, e ele foi visitado pelo Ronaldo Cunha Lima. E ficaram lá conversando e tal.
E o Maris disse essa frase que eu achei assim, muito forte, muito emblemática assim, sobre o sentido da vida. Ele disse: Ronaldo, você veja como são as coisas. Quando eu tive saúde, eu perdi o governo. Quando ganhei o governo, perdi a saúde. Maris, infelizmente, morreu em setembro. Né? Tomou posse em março, morreu em setembro. Ou foi em março ou foi em janeiro, não me lembro se naquele ano, aí está no livro. Mas foi considerado, inclusive, pelo Anco Márcio, numa crônica que ele fez na época, como o breve, porque realmente Maris praticamente não governou, exatamente porque as condições de saúde não o permitiram. Né? Preparou-se a vida inteira para chegar lá e quando chegou, infelizmente, Deus se deu. Você falou em breve. Quem dessa relação de ex-governadores era mais breve em discurso? Ora, se você pegar os discursos ao pé da letra, o mais sintético deles foi o de João Agripino em 65. É o discurso mais curto que tem e, na minha opinião, também o mais autêntico. É tanto que ele faz aí uma autocrítica em relação aos eleitores, ele pede até uma certa compreensão dos eleitores quanto a medidas amargas que ele vem a tomar no governo. Então ele fez um discurso muito curto, comparado aos outros discursos. Quando eu falo autenticidade, eu não quero com isso descaracterizar outros governadores que, digamos, se demoraram mais na retórica. O discurso mais longo foi, coincidentemente, o de Ricardo Coutinho. Teve mais ou menos 10 laudas de discurso. Né? Mas é compreensível porque Ricardo vinha de uma série de lutas políticas, de rompimento de alianças, de busca de identidade própria, e ele se considerou o arauto de uma nova república da Paraíba, que ele chamou de República da Modernidade, a República da Era Digital, com essa interação aí das redes sociais, que na verdade monopolizam hoje a atenção da sociedade. E além de Ricardo, que teve um discurso longo, qual um outro do passado também que usou de expediente, não chegando perto de Fidel Castro, né? Igual ele discursar muito, né? Porque Fidel aí... aí são 10 horas de discurso. O discurso de Fidel é complicado, ali só a TV cubana consegue, aguenta até... Os cubanos também. E tal. Mas, veja bem, o que eu vejo independente da... Os outros eu acho que ficaram numa média, por aí. O de Ronaldo está muito bom, entrecortado de... como era do estilo dele, como é do estilo de Ronaldo, entrecortado de poesia, de trocadilhos, né, que ele fazia muito bem. Mas eu achei um discurso muito, muito interessantíssimo de Ronaldo. O discurso de Cássio, aliás, os dois discursos de Cássio, o livro contém os dois discursos de Cássio, como contém os 3 discursos de Maranhão. Maranhão foi governador da Paraíba em 3 circunstâncias. Ele assumiu com a morte de Maris, depois foi governador derrotando Gilvan Freire em 98 e depois assumiu com a cassação de Cássio Cunha Lima em 2009. Então esses 3 discursos de Maranhão estão reproduzidos aí no livro e evidentemente que cada um tem uma faceta específica e tal, mostra a conjuntura. Porque, Gilson, a preocupação maior que eu tive nesse livro foi de tentar estabelecer um confronto entre as conjunturas. Eu falo muito aí na questão, eu falo na questão da lei na lei de Murphy, aquela história de o que tem que dar errado, dá errado mesmo. Então, o governante, é como diz Marcondes, ele é sincero na hora em que ele proclama a carta de intenções. Na hora em que ele diz, eu pretendo fazer isso, a Paraíba não pode continuar assim, assado e tal. E ele está sendo sincero. Eu admito perfeitamente que ele esteja sendo sincero. Agora, ele não tem, evidentemente, até ali, até onde ele está chegando, naquele momento da fala da posse, ele não tem ainda a radiografia da caixa preta. Bom, aí quando ele vai abrir a caixa preta, aí é que ele descobre
É tanto que todos os discursos, eles têm em comum o quê? A denúncia do caos, da herança maldita. Todos eles, que isso me lembra uma frase de Buriti. Uma vez eu conversando com o Buriti na TV Cabo Branco, informalmente, eu disse, governador, por que essa mania do sucessor fala mal do antecessor, né? Porque todo governo que assume, encontrei o caos e tal, escolas abandonadas, funcionário atrasado e tal. Essa é uma tônica recorrente na Bahia, por que isso e tal? Aí Buriti disse, eu não tenho explicação, agora é da cultura política do Brasil. Porque, veja bem, o único governante que não falou mal de antecessor foi Tomé de Souza, porque foi o primeiro governador-geral do Brasil. Mas se você pegar o segundo governador, que já foi Mendes Sá, ele já fala mal de Tomé. Ele já disse que encontrou lá umas coisinhas erradas e tal, quer dizer. Então, eu concordei com o ex-governador Buriti, que era um intelectual de renome, uma das figuras mais exponenciais da Paraíba, inteligentíssimo, e que teve 2 governos distintos. O primeiro governo de Buriti, ele fez um governo esplendoroso, assim, do ponto de vista da repercussão popular, inclusive do ponto de vista da assistência a flagelados da seca, mulheres grávidas que ele retirou das frentes de emergência, e mesmo assim mandava pagar a essas mulheres e tal, porque não havia fonte de renda para os agricultores e tal. Isso no primeiro governo. Mas no segundo governo, em que ele foi eleito pelo voto popular, aí é o problema da lei de Murphy, o problema da conjuntura. A conjuntura era totalmente diferente. O Collor, que ele tinha apoiado e tinha sido eleito presidente da República, fechou o Paraíba. Aí começou uma série de coisas, quer dizer, tudo que tinha que dar errado, deu errado mesmo. De forma tal que Buriti saiu profundamente desgastado do segundo governo e não teve mais votos para se eleger a nenhum outro mandato eletivo. Ainda foi candidato a senador, mas aí já enfrentava também problemas de saúde decorrentes daquele tiro que ele tinha, das sequelas do disparo que ele tinha sofrido naquele incidente que envolveu o Ronaldo, e que, como eu deixo claro, foi uma tragédia para a história política da Paraíba, mas que acompanhei um pouco de perto aquela história. O caso Gulliver, né? O caso Gulliver. Eu tenho a convicção de que, ao invés de atirar em Buriti, Ronaldo atirou nele mesmo. Eu acho que é essa a convicção que eu tenho ainda hoje. Ronaldo foi envenenado na época por figuras que não adianta, eu não coloco isso no livro, mas eu sei da história. Foi envenenado a pretexto de nada, porque Buriti não andava falando mal de Ronaldo, nem... Bom, mas houve essa faceta e fui aconselhado a não publicar no livro. Eu digo, bom, eu acho que se eu tenho que fazer referência a personagens que fizeram a história, esses episódios têm que estar no livro. Então o que é que eu coloco? Eu coloco a versão de Ronaldo e coloco a versão de Buriti para o episódio. Parcial, né? E o leitor que tire suas conclusões. Nonato, você falou que o discurso de Ricardo, que consta aqui no livro, ele é bastante longo. Realmente levou 10 páginas, frente e verso, né? Frente e verso, é verdade. Frente e verso. Foi longo mesmo. Agora, me chamou também aqui a atenção, foi o início do discurso do ex-governador Tarcísio de Miranda Buriti, que ao assumir o governo da Paraíba em 15 de março de 87. Foi o segundo governo, que ele foi eleito em 86, aí assumiu em 87. Diz aqui, a Paraíba é uma terra extraordinária. Eu tenho orgulho deste povo e aqui estou para cumprir o meu destino. Nunca vi tanta coragem, nunca percebi tanta disposição de luta, tanta vontade decidida de vencer, de superar as dificuldades de toda a ordem que pareciam intransponíveis. Isso reflete, Gilson, na minha avaliação, o seguinte: aí nós já tínhamos Buriti forjado no chamado contato com a rua, com o calor humano. Por quê? Porque a primeira eleição ele foi, digamos assim, na época chamavam governadores biônicos, que eram governadores indicados pelo Colégio de Generais em Brasília. Nós tivemos na Paraíba 3 governadores nessa circunstância, que estão todos aí relatados no livro. Tivemos o Hernani Sátiro, tivemos o Ivan Bichara, que é de Cajazeiras, a minha cidade, e tivemos Tarcísio Buriti I,
Buriti foi indicado em 79, aliás, em 78, e assumiu em 79 como governador biônico. Na esteira do impasse político que na época envolvia Mariz e Milton Cabral. E o sistema não absorvia nenhum nem outro. Isso está relatado no livro. Então, o que acontece? Em 82, Buriti, que era tratado pela imprensa nacional, pela Veja, pelo Estadão e tal, como neófito, obscuro, digamos assim, um acadêmico. Aí Buriti se aproveita da popularidade adquirida nesse primeiro governo e sai candidato a deputado federal. Teve 173 mil votos. Foi, consequentemente, eu acho, um dos mais votados na história da Paraíba naquele período, naquela circunstância. E a partir daí, é evidente que ele passou a ter intimidade com as urnas, o que se reproduziu de forma maiúscula na campanha ao governo em 86 contra Marcondes Gadelha, quando ele entrou na 1ª hora, substituindo o Berto Lucena, que estava internado em São Paulo com problemas de saúde. No lado você colocou aqui alguns títulos, por exemplo, Mariz, Ética e Seriedade. Aí José Maranhão, o Tríplice Coroado, e Ricardo Coutinho, a República de Ricardo. Por que esses títulos? Bem, foi uma forma que eu encontrei de personalizar, digamos assim, cada governante. Porque é evidente que todo mundo tem sua característica própria. Então, por exemplo, no caso de João Agripino, eu não lembro qual foi o título que eu coloquei em João Agripino, o primeiro. Pois não. Mas tem o de Hernani Sato, Coerência do Amigo Velho, que era assim como ele era tratado pelos eleitores e pelos amigos. Tem o Fenômeno Buriti, porque aí eu abarco os dois governos de Buriti. Tem o Poeta Chega ao Poder, que é Ronaldo Cunha Lima. João Agripino é a franqueza. Isso. Em João Agripino. Isso, a franqueza de João Agripino. Porque João Agripino falava alto com chefes militares. Foi um governador que manteve liberado na Paraíba o jogo do bicho, que é uma contravenção e era proibido em todo o território nacional. E ele foi chamado ao 4º Exército pelo general Candal da Fonseca. E o general disse: governador, a Paraíba é o único estado onde se joga no bicho e o resultado ainda sai na emissora oficial, que é a Rádio Tabajara. Ele disse: é verdade. Eu, inclusive, jogo no bicho. Eu faço minha fezinha, vou lá e faço minhas apostas. Agora, general, esse jogo do bicho sustenta não sei quantas famílias na Paraíba. Me consiga 2 indústrias para o estado da Paraíba e eu acabo com o jogo do bicho. E o general, é evidente que não tinha poderes para conseguir indústria, nem o governo estava interessado em dar indústrias a um estado pequeno como a Paraíba. Ele disse: me consiga as indústrias, eu acabo com o jogo do bicho. Aí o general disse: mas, governador, essa discussão não vai levar a nada, que o senhor sabe que não é da minha órbita. E ele disse: pois bem, então eu vou partir para outra questão. Joga-se nas suas barbas aqui no 4º Exército. Ele disse: eu não acredito. Aqui é proibido liminarmente, não há possibilidade. Ele disse: pois chame o meu motorista, que é Armando, foi motorista de vários governadores, chame o Armando, por gentileza, pegue um oficial da sua confiança e o Armando vai a um determinado ponto que tem aqui em Recife, vai com a minha pule, porque eu já passei por lá de manhã e fiz a minha fé e tal, ele vai com a pule até para saber o resultado e vai fazer uma simulação lá de outro jogo para que o oficial tenha esse testemunho presencial de que se joga no Recife. O senhor permite? Ele disse: pois não. Agora, contanto que o oficial vá à paisana. Evidentemente para não intimidar, até porque a pessoa que está lá nesse ponto está sobrevivendo dignamente e tal. Porque não tem outra forma de sobrevivência. Então foram para lá, o Armando e o oficial. E o oficial ficou acompanhando, o Armando foi lá, o rapaz o senhor lá já o conhecia: cadê o governador e tal? Não, ele está cumprindo outros compromissos e tal. Mas mandou aqui a pule dele e tal, tal. Aí recebeu o dinheiro e tal, devolveu a pule. Deu um abraço nele e tal, o oficial acompanhou tudo. E se voltou ao 4º Exército, o general Candal disse: e aí, oficial? Eu disse: é verdade. Está aqui a pule do governador, foi jogada ali na entrada do Recife.
Aí João Agripino disse, não temos mais nada a conversar. E voltou para Paraíba e manteve o jogo do bicho. Eu não sei como ele disse assim, já me deu um palpite, Leão. É. O Leão do Norte. Né? É verdade. Pernambuco tem essa mania, né? É verdade. Nonato, você transcreveu todos os discursos. Foi. Quem aqui chegou a discursar de improviso? Tem algum? Não. Não, né? Não, porque é o seguinte, o discurso de posse, geralmente, ele é preparado com antecedência, às vezes de uma semana, porque significa, digamos assim, a palavra da pessoa que está se investindo. Uhum. Então, o governante, aí ele já tem uma outra visão, ele já foi eleito. Então, aquela fase como diz Marcondes, da gambiarra, do palanque, eu não sei se ainda hoje existe gambiarra, mas naquele tempo havia e tal. Quer dizer, das charangas, etc. Aquela fase passou. Então, é ele e a sua circunstância. Então, ele se senta na postura de quem vai sentar numa cadeira e vai ser desafiado pela circunstância. Então, o que é que ele vai prometer? Aí ele faz uma espécie de carta de intenções. Isso exige um processo de elaboração mental, de subsídios, sobre a realidade da Paraíba, de acréscimos, e também da figura do ghostwriter, que pode ser um jornalista, pode ser um intelectual e pode ser o próprio governador. Eu desconfio aí de alguns ghostwriters, não avancei esse território, mas notei assim pitadas de assinatura de alguns profissionais que eu respeito na imprensa paraibana e na intelectualidade. Mas, independente disso, alguns deles, eles mesmos fizeram os discursos. Fizeram questão de elaborar os discursos. Alguma gafe nesse discurso? Não, gafe não. Nós não tivemos gafe, exatamente por isso que eu disse. Porque foi-se evitado aí o improviso. A gafe, às vezes, se comete no improviso. Mas, na elaboração mental, aí passa por uma espécie de revisor de confiança e tal. Aí você tem possibilidade de corrigir, porque isso é feito com certa antecedência, de às vezes até um mês. Né? Aí vai acrescentando e tal. É um processo de elaboração. Então, quando ele já chega realmente no ponto, ele não corre o perigo. As palavras estão nos lugares, os pontos, as vírgulas, está tudo perfeito. É tudo discurso de posse. Discurso de posse. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu gostava muito de escutar o discurso de improviso de Vital do Rego. Isso. Tribuno. A Paraíba tem essa vantagem de ter tido grandes tribunos que evidentemente não puderam figurar nesse livro, porque esse livro ele atinge uma época específica. Né? Mas nós tivemos, por exemplo, eu dedico um capítulo aí à história do vice que não governou, não assumiu, que foi Raimundo Asfora. Por quê? Porque faltando poucos dias para a posse de Raimundo Asfora como vice de Tarcísio Buriti, deu-se que Raimundo Asfora foi encontrado morto na granja Uirapuru, em Campina Grande, em circunstâncias até hoje misteriosas e trágicas, com um revólver atira assim perto do ouvido, uma garrafa de uísque já esvaziada e Cabeça em cima da mesa. cabeça debruçada e tal, sem nenhum bilhete, sem nada, sem nenhuma referência. Aí a pergunta que eu não respondo, porque eu coloco também as versões. Porque vieram peritos aqui na época, o doutor Badam Pailares, houve gente que veio para cá. Suicídio ou assassinato. Há duas versões. Há quem tenha visto gente que foi de madrugada na casa de Asfora e era gente que estava engravatado e tal. Bom, terá sido esse pessoal que atirou em Asfora? Ou Asfora teria se suicidado? Para mim é uma questão ainda não esclarecida na história da Paraíba. E Asfora era um excelente tribuno. Tem inclusive aí uma frase dele que eu cito, que eu achei assim meio profética, sei lá. Eu achei que tinha alguma ligação. Ele dizia o seguinte: a morte está enganada, eu vou viver depois dela. Não sei qual é a ligação, se ele já tinha pressentimento de alguma coisa. Mas eu achei muito forte e transcrevi no comentário aí sobre Raimundo Asfora, que eu conheci de perto. Me encontrei com ele aqui várias vezes na Câmara de Vereadores.
quando a gente se deslocava na época para o antigo Hotel Tropicana, aqui vizinho na Alice Azevedo, íamos lá almoçar e às vezes bebericar, e às vezes conversávamos a tarde inteira. Eu precisava voltar para o jornal, mas as fora daquele papo envolvente dele e tal. Então, é como você diz, nós tivemos grandes tribunos na Paraíba. Graças a Deus, a Paraíba foi uma terra, sempre foi rica de bons tribunos. Tivemos José Américo de Almeida, tivemos Félix Araújo em Campina Grande, tivemos Vital do Rego, o Antônio Vital do Rego, um tribuno espetacular, uma figura, né? E temos aí o Marcondes Gadelha, que não foi governador do estado, mas é um tribuno de mão cheia ainda hoje. Nonato, você chegou a participar de algum desses discursos, ou então algum discurso de algum parlamentar, algum governador? Citado aqui ou não? Não. Eu não cheguei a participar. Eu participei de governos, por exemplo, no governo de Ronaldo eu fui superintendente da União. Na época, por coincidência, eu me encontrava em Brasília a convite de Marcondes Gadelha, que estava rompido com o Ronaldo, e Marcondes tinha me convidado para prestigiar um seminário parlamentar com congressistas da América Latina. Então fui para lá fazer a cobertura jornalística. E o Ronaldo queria me convidar para superintendente da União. Eu estava lá no hotel, quando cheguei no hotel, disseram: o governador da Paraíba está lhe procurando várias vezes e tal. Eu liguei para o escritório do governo em Brasília, procurei saber e tal. Se você está onde? Eu estou no hotel e tal. Não saia daí não, que o governador vai ligar imediatamente para você e tal. Fiquei esperando, o Ronaldo me ligou em seguida e disse: você estava onde? Só podia estar no gabinete da oposição. Eu digo: eu estava estava exatamente lá no seminário do Marcondes Gadelha, foi quem me convidou para vir para esse seminário. Então. Mas o que é? Então, eu estou lhe convidado para ser superintendente da União. Então eu fui superintendente da União, inclusive na época do tiro. Vivi uma fase muito difícil na minha vida profissional e que eu encarei de frente erguida, de fronte erguida, aliás, que foi como salvar a pele jurídica de Ronaldo diante do indefensável, porque o tiro foi indefensável. E eu deixei claro isso a ele por telefone quando ele estava depondo na Polícia Federal em Campina Grande. Mas eu não queria também bancar a palmatória do mundo, eu achava que não me cabia esse papel. E também não ia pedir demissão numa situação em que o Estado estava praticamente bagunçado, porque foi um choque violento. Havia uma preocupação, a gente ficava de olho em Campina, onde Ronaldo estava preso, e no Samaritano, onde Buriti estava sendo atendido pela equipe médica. Então, é o que eu chamo, inclusive, de a noite de São Bartolomeu. Eu saí do jornal por volta de 4 horas da manhã, regado a muito sanduíche e Coca-Cola, com uma página aberta, que era exatamente para definir como tratar essa página. Telefonei na época para 3 jornalistas amigos meus e fiz a seguinte pergunta: se você estivesse no meu lugar, como você trataria a manchete da primeira página? E todos eles me disseram a mesma resposta: eu não queria estar no seu lugar. Eu decidi que deveria assumir o meu lugar. Então fiz um título que era mais ou menos assim: incidente no Gurve leva Ronaldo a se afastar do governo. Bom, houve estranheza de alguns colegas, até ironias, ligaram para mim no dia seguinte: pô, não, tem incidente e tal. Eu digo: vocês vão em Aurélio e tal, se... Isso que eu ia falar agora, as retaliações dos companheiros, né? É claro. Se provar que incidente não é, que atentado não é incidente, ou sei lá, são várias derivações aí. Eu escolhi incidente. Bom, pelo menos foi uma forma de não me omitir, porque a União é um jornal centenário e eu achei que o jornal não deveria se omitir. Exato. Agora, é um jornal de governo desde Álvaro Machado, em 1880 e bote força e tal. Então não fui omisso. Aí o que é que acontece? No dia seguinte, a TV Cabo Branco começa a tratar o fato como incidente e todos os veículos tratam como incidente e ainda mais, para surpresa minha, Ronaldo atirou em legítima defesa da honra. Eu digo: bom, não precisava nem a União ter se esforçado a tanto. Nonato,
Guedes, onde encontrar a Fala do Poder? Olha, por enquanto, a Fala do Poder está sendo vendida aqui na Livraria do Luiz, aqui na Galeria Augusto dos Anjos, porque o Carlos Roberto de Oliveira, que foi quem apostou nesse projeto, me desafiou a concretizá-lo, e eu realizei em 9 meses, o equivalente a um parto feminino. O Carlos Roberto também é sócio da Livraria do Luiz. Eu pretendia originalmente lançar o livro na Fundação Casa de José Américo, já tinha acertado isso com o Flávio Stato, porque lá teria mais espaço, etc. Mas o Carlos Roberto, por razões óbvias, eu entendi perfeitamente, me pediu que fosse lançado na Livraria do Luiz. No lançamento, evidentemente que ficou lotado e muita gente comprou sem levar autógrafo. De forma que marcou-se para esse final de semana uma reunião informal de autógrafo para quem comprou o livro e quer receber a assinatura, então bater papo comigo. Assinatura grátis, né? É o brinde. Assinatura grátis. Nonato. Mas não é nem a assinatura, eu acho que é mais o reencontro, bater papo com pessoas que... E os comentários também, né? Os comentários e tal, a opinião de cada um, me interessa porque... Feedback. Numa outra oportunidade, porque eu acho também, Gilson, que esse livro, ele não se esgota aí, e acho que eu posso até encerrar minha participação nisso aí. Eu tenho outros projetos, eu tenho um livro na mente. Revista. Além da revista que eu quero lançar, e se Deus quiser eu vou lançar, com todas as dificuldades, mas eu vou lançar uma revista semanal, agora na campanha eleitoral. Eu tenho o projeto de lançar o próximo livro, que não seria sobre política, seria... E também seria um pouco sobre política, porque é uma coisa que não... Um pouco de pimenta, né? Eu acho que está na minha pele, né? Não tem. Mas o título do livro eu já tenho em off, que trata mais de nós jornalistas do que dos políticos. E aí tem muita coisa para dizer. Exatamente, não. Mas aí eu vou respeitar os colegas jornalistas. É verdade, E vou colher muito material, vou fazer pesquisas de campo, pedir aí a pessoas que mandem por e-mail relatos e tal. E preservam as fontes, aqueles que querem aparecer, podem aparecer, tudo bem e tal. Quem se achar constrangido, pode ficar tranquilo, porque eu tenho esse princípio ético comigo, eu não vou estar prejudicando ninguém. Quem tem boa informação é Linaldo e Nonato Guedes, viu? Seus irmãos. Lenilson. Lenilson. Nonato e Linaldo. Exato. Linaldo, inclusive, lançou um livro de poesia, Metáforas para o Duelo no Sertão, que não é nenhum convite. É verdade. Nós somos sertanejos, mas somos da paz. É apenas uma, digamos assim, uma aliteração, é uma metáfora, literalmente falando. E o livro foi editado por uma livraria de São Paulo. Ele já lançou em São Paulo, lançou em Brasília. E nós vamos lançar juntos em Cajazeiras. Certo. Ele vai lançar o dele, eu vou lançar o meu na festa do reencontro, que vai ser na Semana da Cidade em agosto. Certo. E vou lançar depois o meu em Brasília, com certeza. Nonato, foi um prazer. E prazer parabéns foi pelo trabalho. meu. Viu? Muito obrigado pela atenção. E quero apenas deixar claro isso. A minha preocupação não foi esgotar o assunto. Eu acho que tem um campo fértil aí para... Foi dar um ponto de partida. Quem quiser, qualquer historiador, que realmente seja historiador, eu apenas sou jornalista. Mas qualquer historiador, qualquer pesquisador, tem muito material para avançar, para aprofundar e para adensar, assim, para o conhecimento, para o resgate completo dessa história. Eu acho que apenas abrir uma senda. E aí eu faço uma citação de José Américo, aleatória assim, quando ele foi na inauguração da Universidade Federal da Paraíba, que ainda hoje você encontra na placa, em que ele diz o seguinte, eu vos dei asas, porque ele lutou bastante pela instalação da UFPB, ou pela federalização da faculdade, e conclui dizendo isso. Outros vos darão o selo da perpetuidade. É uma frase que eu acho belíssima e que comprova aquilo que a gente falou aqui
da excelência de tribunos e de oradores que nós temos na Paraíba. Muito obrigado a você. Obrigado, Otto. E a sua equipe de coração. Um grande abraço. Valeu. A você também, nosso muito obrigado. Até a próxima.